O rest pause, diferente de métodos muito... Ele é exaustivo? Ele é. Mas vocês concordam comigo que ele é menos exaustivo que o drop? Drop você vai fazer mais reps, né? Vai fadigar mais. O rest pause, eu deixaria ele do meio para o fim. Mas não seria um absurdo você colocar uma série de rest pause depois de ter feito 2 séries pesadas no leg. Aí você usou um rest pause no final. Ele consegue continuar o treino depois porque é uma pessoa mais condicionada. Se a gente tiver um aluno que não é tão condicionado e começar o treino já com 3 séries de rest pause, o resto morreu. Entende? Aí o que a gente tem que raciocinar é isso. O que eu penso? Você pode fazer um misto de pirâmide com rest pause. Por exemplo, 3 séries progredindo a carga no leg. Fiz uma série, falhei, descansei, aumentei a carga, mais uma, aumentei a carga, mais uma, aumentei a carga. Quando chegou na 4ª série, rest pause. Mas antes de colocar o rest pause, eu permiti ao meu cliente a opção de, sem estar tão fadigado, aumentar a carga de treino. Porque à medida em que a gente for colocando o rest pause, seja uma vez no exercício ou algumas vezes no mesmo exercício, a carga tende a cair. Essa é o que a gente tem que ter em mente. Agora, pensa comigo. O cara dormiu mal ou não está afim de colocar muita carga naquele treino, naquele dia, não comeu muito bem. De repente, se ele fizer um método mais exaustivo no começo, nos exercícios seguintes ele não vai conseguir colocar tanta carga, mas aí você fez isso intencionalmente. No geral, eu diria que do meio para o fim, ou na última série de algum exercício que você escolher. Não logo na primeira série. Combinado? Bem, eu vou te explicar o porquê que eu disse que o rest pause ele não é tão fadigante. Beleza? Eu vou explicar aqui com a teoria agora, não só com a minha fala. Esses caras fizeram esses 3 treinos e aí eles foram medir a atividade eletromiográfica de diversos músculos, tá? Lembra que o exercício era o agachamento, tá? Por exemplo, quando eles pegam o bíceps femoral aqui, esse, ou quando pegam o reto, ó, o que vocês vão perceber? Naquele treino que a carga era de 80% e você descansava 3 minutos entre as séries, ó, tá vendo que a atividade eletromiográfica do músculo praticamente não sobe? Ah, você treinou, ativou tudo, mas o cara já é treinado. Eram pessoas com bastante experiência em musculação. Então o que acontece? Aquele treino não exigiu muita demanda do músculo dele. Quando eu pego aqueles 5 de 20, 5 séries de 4 que vão completar 20 reps, mas com uma pausa curta de 20 segundos, vocês vão perceber que a atividade já sobe, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Só que se vocês forem ver, em qual modelo a atividade eletromiográfica mais subiu? No rest pause propriamente dito. E aí eu vou trazer duas fundamentações para vocês. Se isso aqui fosse feito mais uma vez, o que ia começar a acontecer com a atividade eletromiográfica? Ela ia começar a cair por causa da fadiga. Por isso que eu te disse, se você pegar um exercício e usar um rest pause, como ele não é tão fadigante como o drop set, ele pode servir até para incrementar a tua ativação do músculo para você ir para o próximo exercício com uma boa ativação muscular. Como se ele fosse um aquecimento, entre aspas. Sim? Um aquecimento que eu falo neuromuscular, né? Para aumentar a demanda neuromuscular e você chegar mais ativado para o exercício seguinte. Agora, se eu fizesse 3 vezes esse rest pause no mesmo exercício, provavelmente da segunda para a terceira a atividade eletromiográfica ia começar a cair. Não tem nada de errado nisso, desde que você entenda o que está acontecendo fisiologicamente. Porque a gente tem que, nós, como nós somos da área, a gente tem que entender exatamente o que está acontecendo com a fisiologia corporal naquele momento. A gente não pode aplicar o método assim, vou fazer só uma. Mas por que o Jonato falou para eu fazer só uma? Por que o Jonato falou, se eu fizer 3, o que vai acontecer? Deu para entender a fundamentação? É isso. E é por isso que eu gosto do rest pause, porque como a pausa, apesar de ser curta, você não mexe na carga, você consegue ter um up na ativação muscular. Sim? Tá? Então, por isso, o rest pause, ele é menos fadigante que o drop set.
Tanto é que se vocês fossem me perguntar assim, e até tem um estudo que avaliou isso, eu não coloquei aqui na aula, mas ele avaliou essa questão. Eles treinaram cronicamente um grupo fazendo rest pause e treinaram cronicamente um grupo fazendo drop. O grupo que treinou só o rest pause ganhou mais força máxima no final. Lembra que o grupo que treinou drop set ganhou força máxima também. Mas o grupo que treinou o rest pause ganhou mais força. Vamos colocar duas setas. E o grupo que treinou o drop ganhou mais resistência de força. Justamente por ser mais fadigante, por treinar mais a resistência à fadiga. Então, esses métodos, na minha opinião, você pode usar, no caso do rest pause, em uma série de um exercício, ou, se você almeja fadigar o cara, fazer várias séries no mesmo exercício. Porque às vezes você vai chegar para mim e falar assim, mas Jonato, o meu distal do quadríceps é ruim, então eu quero fazer 3 séries de rest pause na cadeira extensora. Beleza, só que quando você sair da cadeira extensora e for para outro exercício, teu desempenho vai cair. E talvez se você fizer só uma de rest pause, o desempenho não vai cair tanto nos exercícios seguintes. Aí vocês vão lembrar do filme do Bop, Estratégia. Os caras lá dormindo, lá quase dormindo com a granada na mão e o cara falando tudo que era nome de estratégia em diferentes línguas, né? Se o cara dormia, aquela porra ia estourar lá e todo mundo ia morrer. E aí ele ficava falando que isso ali era estratégia. Não tem melhor ou pior, tem o que você quer. E o importante dessa aula é que a gente entenda por que a gente está aplicando o método daquela forma naquele momento. Sim? Beleza? Porque essa pergunta que você me fez, cara, é a pergunta do show do milhão. Todo mundo pergunta isso. Mas o que eu penso? O profissional que vai fazer a especialização, que ele vai estudar musculação avançada, ele vai saber a resposta. Ele vai falar assim, você vai aplicar isso aqui agora por causa disso, disso, disso. A maioria dos caras que não estuda método acha que método é decoreba, é letrinha. Decorei, agora eu sei, então eu nem preciso fazer uma especialização para aprender. Mas não é bem assim. Tem uma pedagogia na hora da aplicação.